o tempo passa muito rápido e o tempo não passa por nós em vão. Mas nos diz Emmanuel também que ele não respeita em nós as edificações que ele não ajudou a construir. Justamente então, em intensidade, o tempo faz fortalezas dentro de nós. Constrói verdadeiras cidadelas que nos protegem diante das dificuldades da vida, né? E é isso que a gente vai refletir aqui hoje, a nossa atitude diante do tempo. Porque é interessante, a mensagem que abre a reunião belíssima, né? Citando a carta aos Hebreus, e esperando alcançou a promessa. E é interessante que ela termina assim, né? Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Isso nos fala de ciclos. Então, necessariamente, se hoje nós estamos saudáveis, em algum momento, como vestimos uma roupa chamada corpo físico, que é frágil, que tem um objetivo, nós adoeceremos. É como uma sinfonia. Para mudar de uma sinfonia para outra, quando está ensaiando, você tem uma desafinação. Porque você precisa recomeçar, né? Então, doença é uma fase da vida que nós atravessaremos. Ela não é uma coisa a se temer. Até porque a doença não tem relação com a hora da morte ou da desencarnação. Pessoas saudáveis desencarnam e pessoas doentes sobrevivem cronicamente, longamente, né? Qual a nossa atitude diante da doença? Qual a nossa atitude de forma mais ampla diante da espera? Porque a espera é um momento muito importante. Deus não nos atende imediatamente em nossos anseios de bem. Porque os nossos desejos ingênuos, eles certamente não são atendidos. E quando são atendidos é para que a gente aprenda que ainda não sabe administrar aquilo que a gente pede. Que a divindade é tão generosa que nos concede as coisas às vezes para que nós tenhamos experiência. Você quer viver determinada coisa, você quer ter determinado bem à sua disposição. E você tanto insiste, que você apresenta à divindade, à espiritualidade que organiza a sua vida, um plano para a utilização daquilo. Plano que muitas vezes você não está preparado para administrar. Então a gente recebe certo recurso financeiro e mal barata esse recurso. Mas quando nós passávamos dificuldade financeira e gradativamente com um trabalho digno nós conquistávamos pelo estudo, pelo trabalho, gradativamente condição melhor econômica, né? A espiritualidade estava nos convidando a gradativamente aprendermos a gerir recursos. Mas às vezes nós insistimos tanto que nós somos então testados com a quantidade maior de dinheiro. Então, quando nós malbaratamos essa oportunidade, novamente estamos com a carência, para que aprendamos a sermos fiéis no pouco e no muito. Assim também o corpo saudável, assim também a beleza do corpo físico, e assim também a presença dos familiares amigos, que muito raramente nós encaramos como recursos, porque o amor não é o alimento das almas. Então os familiares amigos são recursos. Emmanuel se refere à família como as árvores das afetividades familiares. A gente observa minhas duas meninas, como é que elas começam a interagir entre si, desde bem novinhas, de forma que há um liame que une os irmãos, ou então relações anteriores pelas quais a animosidade já vai se manifestando gradativamente. Assim a atração sexual, assim a atração para determinada realização na terra, assim os objetivos que unem os nossos corações por determinada realização. Uma atitude de sentimento e de pensamento nossa mobiliza o mundo exterior. Por que é importante falar disso, né? Porque com frequência nós imaginamos que as ações externas têm muita importância. Nós nos estressamos com a transformação do mundo exterior. E se nós lermos com atenção o livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai nos dizer que nós estamos no ciclo daqueles que até a década de 1930, quando o termo ainda não tinha sido desgastado pela utilização lá pelos nazistas, nós chamávamos de arianos. Estamos falando dos indo-europeus e de forma ampla a civilização europeia com as suas extensões nas Américas, a civilização tecnológica, o capitalismo, enfim, que permitiu à Terra a realização exterior.
Porque dentre os povos que vieram da migração da capela para a terra, os chamados arianos eram aqueles mais insatisfeitos e queriam realizar o paraíso aqui e agora. Eram os mais revoltados. Se a sua virtude era justamente misturarem-se, diferente do mito que foi construído posteriormente, né, com os povos que já estavam aqui quando da sua chegada espiritual e reencarnada na Terra, né, o seu defeito era o materialismo. De forma que Emmanuel chega a dizer que a ausência de restos arqueológicos da presença dos indo-europeus mais antigos na Europa deve-se à falta de tradições espirituais que motivassem a construção física de monumentos religiosos. O que mostra que a marca dessa civilização é o materialismo. E o materialismo sempre deixa um vazio dentro de nós. À semelhança daquela mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, chamada A Melancolia, que nos fala da tristeza que nós sentimos de vez em quando por estarmos encarnados. Estar encarnado é limitar-se. Mas toda vez que nós limitamos uma força, nós o fazemos para criar possibilidades. Exemplo, quando nós pintamos um quadro numa tela, sobre o tecido da tela nós encontramos resistência. E graças a isso nós fazemos obra de arte. Assim também o cinzel no mármore. Então o corpo físico é o cinzel para moldar o mundo físico, para que ele se torne um mundo mais justo, para que o cristianismo aqui se realize. Mas nós vivemos muitas vezes em busca das realizações materiais. E o que acontece, né? Mesmo nas vertentes orientais desse pensamento, se a gente pensar lá na origem na Índia, né? As pessoas geralmente pensam assim: olha, eu tenho que meditar, porque eu tenho que controlar a minha mente. Eu tenho que me tornar uma pessoa disciplinada no mundo ocidental, para acordar cedo para que eu possa trabalhar e me instruir sobre o mundo material, sobre as leis da química, sobre as leis da física, sobre os processos, a engenharia dos processos. Mas muito raramente nós olhamos para dentro, para a atitude com a qual nós realizamos essas coisas, que são importantes, mas são passageiras. Elas são meios, elas não são fim. Então a disciplina meditativa que você faz, se é a meditação transcendental, se é durante a arte marcial que você para e faz a meditação, se é durante o yoga, se você é da Seichonoye e faz o Shinsokan, se você aplica passe magnético, se você aplica jorei, se você dá passe na Umbanda, não importa. Esses são os meios. Eu citei vários nomes culturais. Eu estou falando de uma atitude, de sentimento, quando isso é realizado. Então a atitude é o início, é a raiz, é a semente. Com que sentimento eu me dirijo a essas realizações? Se eu me lembrar aqui do livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, eu vou pensar aqui, né, no momento em que o ministro Clarencio é o ministro de nosso lar, para auxiliar a situação em que você tem uma mãe desencarnada, que deixa 2 filhos, uma moça e uma criança. A madrasta cuida mal da criança, displicente, a criança se afoga na praia. E a mãe desencarnada começa então a se vingar da madrasta, começa a emagrecer, né? E ela quer que ela desencarne para quê? Para cobrar dela espiritualmente. Se você pergunta a um espírito nessa atitude, somos nós desencarnados em estado de vingança, por quanto tempo? O espírito com muita frequência não te sabe responder, porque ele está cristalizado. Então, quando nós nos cristalizamos em determinado objetivo, a gente consegue ser mais burro que aqueles ratinhos de experiência. Porque o ratinho de experiência ele leva um choque e não vai mais. A gente faz a mesma coisa condicionado por milênios. A gente não é criativo em errar. A gente costuma recorrer nos mesmos erros. Então aquilo em que a gente é fraco hoje, geralmente tem uma raiz reencarnatória. E tem uma trajetória de recorrências. E basta a gente se conhecer que todo mundo aqui sabe exatamente qual a parte fraca. Qual o nosso vício, né? Então a primeira atitude diante dessas nossas fragilidades é a atitude de paciência. E a segunda, a atitude de atenção aos sentimentos. Então o Clarencio, que é o ministro de nosso lar, ele confessa a André Luiz
a sua incompetência, porque ele raciocina, ele é uma pessoa racional. É Clarencio, hein? É o ministro, 72 ministros em nosso lar, lembram-se? Né? É o ministro Clarencio. Aí ele chama a irmã Clara, porque a irmã Clara já tem domínio total dos seus sentimentos, que mobilizam os 7 centros espirituais, que lá na tradição indiana se chama de chakras. Significa que ela já submeteu a sexualidade ao sentimento, a sua agressividade é direcionada. Todas as potências da alma que não são ruins, mas às vezes se tornam exageros, quando mal conduzidas, nela estão realizadas. Isso é uma tarefa do sentimento, que significa que quem raciocina apenas não consegue realizar. Então assim, a gente tem que tentar o tempo todo se instruir ao máximo. Mas o discernimento verdadeiro só se faz pelo sentimento. É o sentimento que abre a porta. Ele que faz o canal. Não adianta eu me concentrar racionalmente na disciplina mental, como se fosse simplesmente um esforço de disciplina exterior. Vou me tornar uma pessoa disciplinada, assim como um soldado que sabe marchar e cumpre tarefas exteriores. Eu vou condicionar meu corpo a determinada ação, como o exercício físico, como um kata, como a musculação, como uma corrida com obstáculos. Com o tempo eu consigo realizar isso bem, né? Mas espiritualmente aquilo ali é simplesmente um meio. A vida se manifesta das mais variadas formas, e mais do que isso, a vida se manifesta aos poucos. Ela vai nos desafiando aos poucos. Eu sempre converso com meu amigo Érico Miranda, e eu fico pensando, na semana anterior à desencarnação do André, eu e Érico e minha esposa, nós jantamos juntos. Nós falávamos do André. E quando o André encarnou, certamente o Érico não sabia que ele iria desencarnar aos 23 anos. Né? Ele sabia no seu subconsciente, porque fazia parte dos desafios que ele enfrentaria na encarnação. Mas isso aqui eu estou dizendo para mostrar para vocês como a vida se mostra aos poucos. A vida vai nos desafiando aos poucos, né? Todo mundo sabe aqui de que doença irá desencarnar? A gente pode até suspeitar, mas como eu disse que a doença não tem relação com a hora da morte, você pode até desencarnar sem estar doente, né? Então assim, esses desafios, você entra no ambiente de trabalho, de repente aparece uma oposição, uma desonestidade, uma situação que exija de você grande coragem a longo prazo, paciência, né? Então quanto mais a gente consegue discernir pelo sentimento, mais a gente consegue a longo prazo suportar processos de pressão, de inimizade, de rancor dos outros por nós, né? Respondendo com amor. A gente consegue, por trás daquela atitude externa, enxergar o amor. Eu acho que todo mundo aqui é habilitado a fazer isso com as pessoas que ama. Todo mundo já chegou em casa, os maridos, a esposa está na TPM. Aí você dá aquele sorriso amoroso, né? Ela fala, aí você se desdobra em gentileza, aí que você leva o chinelo na cama, a toalha no banheiro, né? Aí que você faz a comida que ela gosta, e você vai dobrando aquilo, você vai desfazendo aquilo. Você, não, durante o tempo que durar essa manifestação, eu tenho que ser duplamente paciente, né? A gente consegue fazer isso com quem nos assaltou? Kenessíria me fala muito, olha, se um dia você for assaltado com a arma no rosto, não roube do assaltante a humanidade dele. Em que sentido, né? Quantas pessoas desencarnaram em situações de tensão porque não trataram o agressor como ser humano? Ele está te tratando como humanidade? Isso é a pergunta ingênua, né? É a pergunta da nossa fraqueza. Assim, se você o tratar no limite da humanidade, ele vai oferecer a você a possibilidade de humanidade que ele tem a oferecer. Quanto mais atitude de humanidade você tiver em relação a ele, mais ele sintonizará com a atitude de humanidade em relação a você. Ainda que ele seja uma pessoa 90% do tempo desumana. Por quê? Como é que é a nossa aura? Como é que é a nossa atitude constante, né? Aquilo que a gente mantém no nosso sentimento a maior parte do dia. Então não é a prece que você faz aqui na UF. É quando você está andando na rua, na hora que você deita depois do almoço, aquela meia hora, o que é que passa na sua cabeça? Na hora que você está com o pensamento livre, o seu pensamento vai para algum lugar, e a gente pode comparar isso à desencarnação. O espírito busca a sintonia.
Emmanuel fala muito disso, né? É pensar na vida após a desencarnação do corpo físico e pensar naquilo que você pensa quando está com o pensamento livre. Porque indica onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. O que é mais importante para você? Que esse corpo vai passar. As posses materiais não são nossas. Os liames familiares se mantêm pela afetividade, né? Mas assim, as posses sobre as nossas afetividades não colam, porque elas são afetividades, nos são concedidas por Deus. As relações familiares na Terra se mantêm pela sua sinceridade no mundo espiritual. Os outros liames se desfazem. Aqueles pelos quais nós procuramos escravizar aos nossos caprichos, pais e mães, esposas e maridos, né? A esposa é uma concessão divina, o marido é uma concessão divina, o amigo é uma concessão divina, o filho é uma concessão divina, sobre a qual nós responderemos, porque todos são submetidos à administração. Então a gente pode comparar, se a gente for fazer um estudo mais detalhado do Evangelho, a gente vai se lembrar aqui, por exemplo, quer ver como é que dá para puxar Marcos 8, 22 a 26, quando Jesus entra na pequena aldeia de Betsaida. Então é trazido a ele um homem que não vê, o famoso cego de Betsaida, que geralmente nós comparamos ao cego de Jericó, porque o cego de Jericó grita por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele tem a atitude de pedir ajuda, enquanto o cego de Betsaida é conduzido. Mas hoje eu vou me concentrar no cego de Betsaida. Jesus o toma pela mão e o conduz para fora da aldeia. Então coloca as mãos sobre os seus olhos e pergunta: o que vês? Ele diz: eu vejo homens que são como árvores que andam. Quer dizer, eu não consigo distinguir, eu não tenho nitidez, eu não tenho profundidade. Essas duas características da visão ele não consegue ter, né? Emmanuel se aproveita até desse momento da lição. Ele diz assim: que tipos de árvores nós somos? Porque aqui, quando a gente olha uns para os outros, a gente vê as árvores. A gente não está tendo nem profundidade nem nitidez. A gente está vendo corpos físicos. E a gente pode ver ocupações humanas, convenções da terra. Tudo isso passa, tudo isso é superficialidade, né? Então Jesus cospe nos olhos dele e pergunta de novo: o que vês? E aí ele consegue ver com perfeição. A orientação seguinte ainda é mais estranha. Ele diz que ele volte à sua casa e entre nela, mas não entre na aldeia. Como é que isso é possível? Te tira de Campina Grande, te leva ali para perto de Galante. Chega lá e fala assim: ó, entre na sua casa em Campina Grande, mas não entra em Campina Grande não. A aldeia representa as nossas cristalizações. Então, assim, por vezes nós permanecemos reproduzindo comportamentos semelhantes. Por exemplo, você está em dificuldade financeira, mas não acorda mais cedo para estudar e fazer um concurso. E aí, na hora que a pessoa vai te chamar para falar que você está em dificuldade financeira, você culpa todo mundo, e não você mesmo. Isso é uma cristalização. Outra coisa, pessoas que atribuem todos os problemas da vida aos pais, ou ao marido que não te deixou estudar, ou aos filhos, né? Ou qualquer outra desculpa que você encontre para ser agressivo com os familiares, para comer demais, né? Para ser desregrado sexualmente, quando nós somos responsáveis por tudo. Eu não sou responsável pela vida do Rossandro, e o Haroldo não é responsável pela minha vida. Nós somos muito amigos os três, mas cada um responderá por si mesmo. A gente só responde por si. Deus nos conhece no coração, né? Então é por isso que ele nos convida a sair da aldeia. Esse convite de Jesus geralmente não é muito confortável. Às vezes é uma dificuldade que rompe a nossa comodidade. Qual atitude a gente tem diante da dificuldade? Nos dizem as Escrituras que com a vinda de Jesus, os espíritos elevados que anunciavam essa vinda, com a bola de luz que se manifestou no céu, diziam que a paz na terra é para os homens de boa vontade. Então a boa vontade é uma atitude. É quando eu entro na casa espírita e Santana me diz: carrega uma mesa aqui para mim, eu vou e carrego, com aquela alegria de ajudar. Aí eu chego aqui, tem um passe, eu vou dar passe, né? Mas tem uma outra coisa aqui nessa atitude da boa vontade que eu queria destacar. Vamos voltar lá entre a terra e o céu. Quando a irmã Clara chega, como é que ela faz?
A primeira coisa que ela faz quando ela vai orar, que ela começa a produzir, aos olhos do André Luiz, diversas manifestações de cores, que correspondem às emanações do centro de energia, né? Ao fazer isso, ela não faz como a gente. Por exemplo, tem alguém doente aqui, aí a gente pode chegar aqui, ó, eu sou médico de cura, eu vou dar passe nessa pessoa, vem cá. Ela não faz assim. Ela se liga às potências divinas que gerem tudo quanto nós realizamos. Não somos nós quem realiza as obras, é Deus quem as realiza por nós. Então, em primeiro lugar, ela submete humildemente as potências do seu potencial anímico, usando essa expressão de forma mais ampla, à vontade de Deus para que essa as direcione. É uma relação afetiva com a divindade, né? Não é uma relação racional, não é a prece bonita, na qual você fala palavras belas, articuladas com o intelecto, mas que nem sempre estão no coração. É uma relação de você com Deus. E você se acha pequeno e necessita de Deus. Então você antes pede a presença de Deus para a realização das suas obras. Então depois você estende as mãos para ajudar. E é isso que ela faz, nos dando uma lição, né? E Jesus fazia isso o tempo todo, ele ensinava como fazer. E antes de tudo ele rendia graças. E depois ele submetia ao Pai, porque sem o Pai eu nada realizo, né? E há vários sintomas disso. Se você vai, por exemplo, ao livro Boa Nova, no diálogo de Jesus, eu citei na palestra passada aqui, né, com o sacerdote Hanan, ele diz assim, que ele pergunta se ele conhece as coisas da matéria, aquilo que a gente falava no começo da palestra de hoje. Você conhece Roma? Você conhece Atenas? Você tem o auxílio de algum príncipe da terra? Eu conheço a boa vontade e a justa vontade de Deus para comigo. Olha só, eu não conheço a vontade de Deus para com a Santana. Outra coisa, eu não conheço toda a vontade de Deus. Está lá no livro dos Espíritos. Ninguém se iguala a Deus. Então, por isso, no Getsemane, ele sua sangue e ele, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Então, Jesus não está estabelecendo para nós um programa de determinada disciplina de meditação. Dê um programa de disciplina alimentar. Coma isso, não coma carne, faça jejum de tantos dias, ore em tais horários. Nem mandando lavar as mãos antes das refeições, porque os sábados foram feitos para os homens e não os homens para os sábados. Jesus está nos ensinando uma atitude. Uma atitude. Isso é diferente. Você pode realizar todas as exterioridades sem atitude, porque o reino de Deus não se manifesta exteriormente, visivelmente. Por isso que a gente nunca vê o coração. Os fariseus pareciam muito dedicados, porque eles jogavam terra no rosto, eles andavam com vestes brancas, eles cumpriam todas as formalidades, eram observadores das exterioridades. Mas quem é capaz de ver quem observa no coração? Quem é capaz de submeter-se ao crivo de Deus, dizendo que o altar do seu coração está à altura da divindade? Que o nosso templo interno, tão abandonado, está já exado por perdão, amor e sentimento para receber a manifestação da divindade em nosso interior. É esse templo que nós temos que arrumar. Não precisamos construir igrejas exteriores, centros espíritas grandes. É o altar do nosso coração que a gente tem que arrumar, do nosso sentimento. O resto não importa. Porque a gente pode produzir exteriormente coisas. A gente vai fazer como na parábola do mordomo infiel. A gente vai angariar amigos. A gente vai angariar mérito. Mas isso não é evolução. Evolução é mudança de atitude, de sentimento. Isso é o que é difícil, né? Por isso não basta sofrer também, né? Não basta sofrer. Com que atitude a gente sofre? Como a gente está aproveitando o sofrimento? Estava tudo tranquilo, você descobre um câncer. Com que atitude? Você cuidou do filho por 19, 20, 25 anos. O filho desencarna. Com que atitude você recebe isso? Não foi Deus quem concedeu o filho? E cada expressão de afetividade que você teve em relação a ele não foi concessão divina? E o corpo que você utilizou até a descoberta da enfermidade não foi uma concessão de Deus? E a mãe e o pai que cuidaram de você com amor não foram expressões do amor dessa divindade? Assim como a professora que te ensinou na dificuldade, assim como aquele que orientou os seus primeiros passos. É Deus que se utiliza das criaturas
para auxiliar as criaturas. Louvado seja por tudo, pela dor, pela felicidade, pela carência e pela presença. Louvado seja o Senhor, porque Ele é justo e Ele é fiel. E essa alegria da gratidão, até pela dificuldade, ensina os valores da eternidade e nos capacita com o capacete da esperança para enfrentar os longos períodos de escassez, de carência, de solidão. Porque o dever, a gente já falou disso aqui em outra palestra também, ele não é uma manifestação exterior. As vitórias do dever não são louvadas por ninguém. O dever é manifestação de fora para dentro, é em silêncio. Ele não tem louvores. Onde há louvores exteriores, você não tem transformação interior. Então é muito bom quando você está em paz, mas as pessoas não te reconhecem. Significa que você está trabalhando igualzinho Deus. Deus é anônimo. Deus nos diz, Jesus, vivo boa nova, não compete com as vaidades humanas. Onde tem vaidade, Deus sai. Onde tem ego, Deus sai. Como é que o médium começa a se desequilibrar? Quando ele pensa que o trabalho é dele. Por isso que nenhum trabalho mediúnico pode ser, esse trabalho é o trabalho do fulano. Esse é o centro do fulano. Não existe isso. O centro é uma coletividade, né? Para que Deus haja, a gente tem que se esvaziar. Toda expressão de personalidade diminui Deus em nós. Quer que a sua mediunidade de cura fique tíbia, né? Aumente o ego. Quer que a sua psicografia fique cheia de problemas, né? Porque como é que você sabe se a sua informação mediúnica é fiel? Submetendo-a aos outros. Não há médium autossuficiente, né? Toda arrogância passa pela ideia de autossuficiência. Exemplo, né? Quantas clínicas de câncer e tratamento de câncer existem no Brasil? Centenas, milhares, né? Quantas associações de auxílio a mães que os filhos desencarnaram existem no Brasil? De mulheres que amputaram o seio em situações de câncer de mama. Vamos para outras aí. Aí a pessoa descobre câncer e diz: Senhor, só comigo? Por que comigo? É uma atitude muito comum, né? A gente pensar assim: eu não contraio AIDS. Aí julga o outro, né? Eu não contraio AIDS. Morreu o filho da vizinha, o meu não vai desencarnar. Isso é ilusão. Nós estamos encarnados, estamos na labuta. Ao encarnado é possível desencarnar, né? Somos frágeis na matéria, devemos nos solidarizar na nossa dor, abraçarmos os irmãos que sofrem, porque hoje são eles e amanhã poderemos ser nós mesmos. Hoje é o filho do vizinho que se envolve com as drogas, e amanhã é o nosso filho, com o maior cuidado que a gente tem, trazendo para a evangelização espírita, que tem um passado que pesa também. Pode haver algum momento de fraqueza em que ele seja traído, e a gente tem que cuidar com paciência. Nenhum orgulho de invulnerabilidade. Por isso que a mensagem do livro anterior diz: sofrerá as perseguições, né? O Emmanuel nos fala muito disso, dessa ilusão de que a gente tem, de que a gente, por ser cristão, a gente vai ser protegido das coisas, quando o sofrimento tem por função desenvolver a nossa alma. Agora, quando o sofrimento vem e você está preparado para ele, ele tem outra função na sua vida, né? Porque é que direção você dá ao sofrimento, que interpretação você dá a ele. Porque as pessoas sofrem no planeta inteiro, mas saber sofrer é para poucos. A vida tem momentos de tranquilidade e tem momentos de intensidade. É necessário saber atravessar as crises. Como é necessário também saber regozijar-se com os momentos de plenitude e felicidade. Agradecer a Deus pelos momentos de descanso, pelos momentos de confraternização, pelos corações que o confraternizam com o nosso, né? E quando Jesus fala da aldeia, a gente está usando aqui a metáfora da aldeia, né? A aldeia é aqueles que pensam como nós. E o que acontece? A aldeia pode ser comparada também ao nosso padrão, à nossa aura. A gente lembra daquele desenho animado de antigamente, que tinha um cachorrinho, um desenho que andava com a nuvem em cima da cabeça, né? A gente pode comparar aquilo ao padrão dos nossos pensamentos e sentimentos mais constantes. São sentimentos que puxam os pensamentos e atraem coisas semelhantes, né? E é por isso exatamente que você está diante de um criminoso, ele é violento com você e não foi com o outro. Você levou uma coronhada, o outro do lado não foi.
E você para o carro aqui fora, só quebra o vidro do seu carro. Os outros todos, que é impossível quebrar o vidro de todos os carros ao mesmo tempo, né? Por que quebra de um e não quebra do outro? Já analisou a sua atitude no dia que você bateu o carro? Porque se a gente é espírita, a gente não pode admitir nada ao acaso, né? De relações de causa e de efeito. Se a gente adoeceu numa parte do corpo, o corpo não é uma bola. Por que a gente tem braço, mão? Cada coisa simboliza um sentimento. O que a minha doença está me mostrando? O que a minha dificuldade financeira está me mostrando? Né? Quando eu quero algum cargo de destaque, eu sou frustrado naquilo. O que eu estou aprendendo com aquilo? Então tudo tem mensagens de amor, porque a divindade não tem expressões de agressividade para conosco. Não há expressão de agressividade na vida. Deus cuida de nós com carinho, com amor. E se um pai humano cuida, imagine em Deus. Né? Então isso a gente pode ficar bem tranquilo. Mas pode haver amor no desencarnação do meu filho? Sim. O amor da presença amorosa dele com você durante o tempo que ele ficou. O amor da proteção espiritual que ele te dá agora. O amor de você ter conhecido a mensagem da imortalidade, que faz toda a diferença. Né? Pode haver amor na comunicação da minha doença? Pode. Graças à doença nós nos tornamos mais humildes. Graças à doença nós reformulamos nossos objetivos existenciais. Né? Nós conferimos intensidade à nossa vida, sabendo da sua finitude. Então é importante que a gente aprenda a enxergar, e Jesus nos tira da aldeia, do condicionamento, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente troca de esposa, troca de marido sem sair da aldeia. E aí, com o tempo, você descobre a esposa e o marido muito parecidos com o outro. Que na verdade é você que está se refletindo nele. É por isso que você sofria determinada antipatia numa escola. Aí sua mãe te troca de escola, na outra escola você sofre o mesmo tipo de atitude. Que às vezes não está com a escola, está com você. Né? Quando eu chego na sala de aula, sendo adolescente, eu sou muito bom numa matéria. Quando o professor pergunta, eu sempre respondo, eu me torno antipatizado pelos colegas. Muita gente já viveu isso, né? Acho que não fui só eu, não. Com o tempo eu fui aprendendo a ficar calado, a dar o primeiro lugar aos outros, né? A quando você chega para um amigo, não contar suas coisas para ele, procurar fazer a escuta compassiva. Tem um monge chamado Thich Nhat Hanh, escreveu um livro fantástico chamado Para Viver em Paz, foi publicado no Brasil pela editora Vozes. E ele foi para a França porque o Vietnã, a antiga Indochina, foi invadida. E ao ser invadido, durante a guerra, ele foi para a França e foi morar com um professor universitário, ensinando a esse professor universitário francês que sabia raciocinar, a conviver em intensidade com seus filhos, a lidar com o ambiente de trabalho e com a casa, né? De forma a respirar, mantendo-se intensamente no presente e no agora, de forma a experienciar em intensidade os desafios que a vida nos oferece. Os budistas falam muito disso, morrer com consciência, né? Que as pessoas ficam fugindo do diagnóstico médico, da realidade, mas enfrentar a realidade vivendo, enfrentar a realidade dura, conhecendo os seus aspectos duros, mas também os seus aspectos de aprendizado, porque tudo tem um lado de aprendizado. Você descobriu diabetes? Já observou a pele das pessoas diabéticas como é boa? Você vai se privar do açúcar, vai se privar do envelhecimento pela glicação. Agradeça a Deus. O ferro aumentou no sangue, você vai diminuir a carne vermelha. Você está sendo convidado a se disciplinar. Tudo tem um lado bom, né? Tudo pode ser enxergado como amor de Deus para nos conduzir, porque tem as horas que a gente tem que escolher. Aí você tem que orar muito para saber o caminho. Quando vem externamente, está te disciplinando. O Senhor é meu pastor, né? Está te disciplinando, está te conduzindo. O aguilhão, não recalcitres, diz Jesus a Paulo, contra o teu aguilhão. A pergunta é, em que direção o aguilhão está me levando? O que ele quer de mim? O que esse sofrimento, o que essa dor querem de mim? O que estão desenvolvendo em mim? Para isso eu tenho que me conhecer. Eu sou arrogante? Eu quero ser ouvido pelas pessoas e não gosto de ouvir? Por isso que o Thich Nhat Hanh, nesse livro, fala de escuta compassiva. É quando você escuta o outro para aliviar o coração do outro, com paciência.
com interesse real pelo outro, sem querer se colocar para o outro, sem querer prevalecer sobre o outro, sem querer que o outro admire suas qualidades ou sua intelectualidade, ou tenha interesse pelos seus problemas, mas sinceramente atento e interessado nos problemas do outro. Assim deve ser, por exemplo, o atendimento fraterno, mas assim é toda ação compassiva em relação a toda e qualquer pessoa que se aproxima de nós e às vezes não se manifesta com expressões verbalistas, por vezes é um olhar. Você chega a um velório e olha, e às vezes você não precisa dizer nada. Você está num processo difícil, o outro olha para você, mas eu estou com você. Você não está dizendo, eu sou aqui um ser superior que está resolvendo seus problemas, porque nenhum de nós pode fazer isso, né? Então a primeira atitude na mediunidade da visita na casa do outro, uma visita para instituir, compartilhar o hábito de fazer o evangelho no lar. Então a gente vai lá, Socorro Paz, muitos anos eu fui na terça-feira, a gente fazia, né? É dizer o seguinte, eu estou fazendo o evangelho com você, eu não estou te ensinando a fazer o evangelho, que eu estou aprendendo também, eu também estou estudando o evangelho, né? Mas eu estou com você, né? Então assim, a sua mãe desencarnou, eu estou aqui para compartilhar, porque quando a minha desencarnar eu vou sofrer muito também, eu sou humano, eu sei que a morte não existe, mas eu vou sentir a falta, eu simplesmente estou com você, eu não estou te julgando porque você está chorando, que chorar é da humanidade, né? Eu estou aqui para compartilhar humanamente com você, porque eu também sinto dor, e só Deus é forte, eu sou fraco. Então essa atitude aumenta a nossa força, né? Porque é dentro dessa compassividade, desse espírito de solidariedade, que você cria o potencial anímico necessário para limpar das expressões do seu ego a sua mediunidade, para que ela haja de forma até inconsciente e você consiga, por exemplo, transmitir energia boa, bioenergia, aliviar o sofrimento do outro, né? Então é mais uma atitude de amor e solidariedade que necessariamente uma atitude de agora eu vou curar, porque a gente não cura, quem cura é Deus. Então, desde que seja ausente de ego assim, a gente pode manter a expressão cura. Não há problema. Mas quando o ego entra, a gente acha que é a gente que está curando. A gente coloca o ego e a gente direciona o que Deus tem que fazer. E Deus é um outro. Jesus dialoga com Deus como um outro. E ninguém teve mais intimidade com Deus do que ele. Então você não vai prefigurar as ações de Deus. Deus te dá ordens. Ele se expressa pela consciência. E ele se expressa pelas suas leis, né? E ele é um em todo o universo. Antes da morte, depois da morte, na hora da dor, na hora da alegria, na hora da solidão, na hora do assalto, Deus é um. Deus é Deus. E nunca deixou de ser. Então ele não erra. E ele nos busca, né? Nenhum autor me influenciou mais para entender isso do que o Abraham Joshua Heschel. É aquele rabino que fazia as manifestações da desobediência civil ao racismo junto com Martin Luther King. Escreveu um livro chamado Deus em Busca do Homem. O livro é fantástico. É quase um livro espírita nesse sentido, que nos fala disso. Nós pensamos que a gente pensa que a gente busca Deus, mas Deus, por isso que a parábola do filho pródigo, ela é o evangelho dentro do evangelho, porque fala de um pai compassivo que busca o filho. Então esse pai que nos busca a gente encontra desde que a gente tente sentir e não raciocinar, se entregar nos braços desse pai e pedir: Senhor, o que queres que eu faça? Mas melhor seria dizer: o que queres que eu sinta em relação àquilo que eu tenho que fazer? Com que atitude, né? Então essa atitude na oração é mais importante que a disciplina. Espiritismo é uma religião que valoriza a atitude para além das formalidades. Quando você vai no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma opção de modelos de orações que nos ensinam muito, né? Ação de graças pelo benefício concedido a um inimigo. Há mais inimigos, né? Foi concedido um benefício ao inimigo e está te ensinando a orar, agradecendo, né? Pelo benefício concedido a ele. Ato de submissão e resignação. Senhor, se te aprove conduzir-me esse sofrimento para o meu aprendizado, né? Eu sou fiel e grato pelo aprendizado que esse sofrimento está me trazendo. Então tem muita lição naquelas orações, mas elas são modelos. A oração verdadeira é uma atitude do coração, né? Então é por isso que às vezes alguém que parece que não tem muita cultura, ou muita disciplina, ou muito método exterior, ou não se filia a essa ou aquela escola de meditação, de disciplina, de ascetismo,
consegue ligação com Deus, e o outro se prende tanto ao ascetismo que começa a fazer ciclos em torno de si mesmo, confundindo a disciplina com o fim. Então, na verdade, o que o Espiritismo fala é de intensa profundidade, deixando a nós as mais diversas disciplinas que nós escolhermos. Poderemos comungar com os nossos irmãos budistas e com as suas meditações, poderemos aderir às disciplinas do yoga, às disciplinas do taoísmo chinês. Isso nos é livre. Agora o Espiritismo trabalha, como todo o cristianismo, o nosso coração. Por muito tempo tentou-se enclausurar a religião em caixas, como se Deus coubesse em esferas limitadas. Mas Deus é muito maior do que os rótulos, Quando o Espiritismo elimina os rituais, elimina as formalidades, ele está indo à raiz da questão, respeitando todas as manifestações culturais das religiões e das disciplinas, mas nos falando da atitude que atravessa povos, que atravessa línguas e que atravessa todo o universo, porque o Senhor é um. E Jesus nos abençoe.